Olá, vocês! Começando mais uma entrevista do IDCast, o maior podcast do interior. E nós vamos ter hoje uma convidada muito especial. Vamos conversar hoje com a Rayane Fernandes, quixadaense, natural da localidade de Sabonete, que ela tem muito orgulho, inclusive. Filha dos agricultores Raimundo e Elias, formada em letras pela FECLESC, inclusive foi lá que nós nos conhecemos. Exatamente. Professora da Escola Profissional de Quixeramobim, nasci lá. Olha, Sou quixeramobiense. Apresentadora do programa Viva Bem do Sertão TV, cordelista desde os 8 anos de idade, muito boa, inclusive. Estudante de jornalismo, isso é olha, novidade para mim, quero saber mais. E orientadora de projetos científicos, vamos conversar sobre isso também. Mas antes de bater esse papo, eu gostaria de falar sobre os nossos apoiadores. Então, gostaria de agradecer aqui o apoio da Facilita Crédito Empréstimo Consignado para pensionistas aposentados do INSS para quem recebe BPC Loas. Procure e facilita, fica muito fácil de encontrar, gente. É localizado bem aqui ao lado do escritório do Dr. Sérgio Onofre, em Quixadá, e também tem filiais em Banabuiú, com a gerência do Emerson, e em Baretama, com a Marinês. Procure a Facilita para facilitar a sua vida, né? A gente às vezes precisa de um up, você tá aí cheio dos planos. Procura a Facilita, que ela facilita para você. E também agradecer o apoio do Dr. Sérgio Onofre, que apoia o nosso projeto, sempre está com a gente. E também falar da New Life. Gente, olha, você quer dar um up na sua vida? Toda atividade física está dentro desse processo de autocuidado que é super importante. Então, você procure a Academia New Life em Quixadá. Ela fica localizada na rua Francisco II Costa, número 220, no centro de Quixadá. Aproveita e já marca aí a tua avaliação. É super importante começar a atividade física com a avaliação. Então, vai lá o número do WhatsApp. Anota. 889 9716 4639. Tu viu a falta de um óculos? Isso é mal de professora. Mal exatamente. de professora. New Life, a musculação transforma vidas. Inclusive, semana que vem eu vou treinar lá. Eu vou passar a semana e eu vou aproveitar para treinar e conhecer a New Life. Muito bem. E aí, Rayane, quanto tempo, gente? Oi, gente, parece que eu tô tímida. Boa tarde, bom dia, boa noite. Rayane é feclesquiana como eu. Sofredoras, Não, gente. batalhadoras, Sim, guerreiras e sim, vencedoras. sim, sim. E E, procuradoras de e possibilidades. letras, né? Também formada em Exatamente. letras. Mas, menina, eu não sabia que você era aqui de Sabonetes. Olhe, mas se falar de mim e não falar do meu sabonete, é como se Fale, não fale. falasse, né? Eu tenho 30 anos atualmente. Tu tem 30 anos. Pareço menos, gente. Não, parece Parece. mais, tô Não, brincando. parece menos. Mas eu tenho 30 anos, sou de Isso que não 93. significa nada isso. Isso não quer dizer coisa nenhuma, mas tudo bem. Verdade. Tenho 30 anos, 4 do 4 de 93, RG e CPF eu dou depois, com certeza me procurem no off. Não procurem, por favor, gente, não tenho crédito. E eu sou filha de Vai Raimunda na Facilita. e Elias. Facilita, facilita o crédito. Exatamente. Sou filha de Elias e filha de Raimunda, irmã de Rodolfo Fernandes, porque saiu uma matéria, aí tinha o nome da mãe, o nome do pai, e o irmão foi lá no meu PV e disse: irmão de Rodolfo Fernandes. Então, irmão, estou citando aqui seu nome, ele tem 16 anos. Eu sou natural de Quixadá, sou quixadaense, lá da localidade de Sabonete, nasci, me criei, estudei ensino, até o ensino médio lá. E depois que vim aqui para a cidade, onde eu fiz o cursinho para vestibular da FECLESC, depois entrei no curso de letras, Tu entrou no curso de letras em que ano? foi no ano de 2012. Eu tentei 3 vezes o Eu já, vestibular eu da já era FECLESC. tia nessa época, que eu já Eu tinha tentei saído da 3 FECLESC. vezes o vestibular da FECLESC. E Sempre para letras. sempre para. Não, a primeira vez letras, aí eu fiquei nos classificáveis. Nessa época era muito concorrido. Depois eu tentei para história, graças a Deus que eu não passei. Eu amo, admiro quem é do curso, mas eu acho que eu não me identificaria. E a Mas gente, acho a gente maravilhoso. caminha juntos, né? Quem faz Exatamente. letras caminha Não muito pode junto. desmembrar, Não, né? não tem como. Mas de curso e em si, de grade curricular, com certeza eu não me adequaria. E quando eu tentei pela terceira vez, aí deu certo. Então, sou de Sabonete, gente, sou quixadaense, sou filha de Raimundo, Elisa, irmã de Rodolfo. Então, isso é tudo que eu sou. E tirando essas pessoas de mim, eu costumo dizer que a minha família é a única coisa que eu tenho de mais valiosa. Eu não tenho casa própria, eu não tenho carro próprio, eu não tenho nada
de bens materiais valorosos. Mas a minha mãe, meu pai, meu irmão, se algum tiver doente, pelo menos com a gripe, eu ali já me desestruturo, eu acho que até demais às vezes. Mas o que eu sou, eu devo muito a eles dois. Aí vem o irmão depois, que é isso aí, né, irmão? Mas meu pai e minha mãe são tudo que eu tenho. São a única coisa que eu tenho de valor, na realidade. E você fala deles assim com muito orgulho, né? Acredito que deve ter assim, na tua formação, eles devem ter te influenciado, claro, sempre influenciam, pais sempre influenciam, seja para muito bom e claro, para todas aquelas outras questões aqui que às vezes não são Isso, tão boas. Mas eles sempre te apoiaram muito nessa questão dos estudos, porque a gente sabe que às vezes é um caminho muito complexo, principalmente isso. quando vem do interior, né? O meu pai, ele é um pouco assim, como é que eu posso dizer? Ele sempre me apoiou, mas ele ainda é aquele pessoal do passado, né? A mulher tem que cozinhar, a mulher tem que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Como é que eu posso dizer? Uns argumentos um tanto assim, contraditórios e ultrapassados para a atualidade. A minha mãe é minha grande inspiração de vida. Hum. A minha mãe me ensinou a ler, a minha mãe me ensinou a escrever, a minha mãe me ensinou as quatro operações de conta. Ela também é agricultora. E ela também é agricultora e o meu pai me incentivava muito nisso. Então, assim, sempre que acontece alguma coisa na minha vida, eu não sinto orgulho por mim, eu sinto orgulho por eles. Então, todas as batalhas que eu travo até hoje, todas as pequenas conquistas que eu tive, sempre ofereço todas a eles. Independente do que aconteça, sempre que eu estou, por exemplo, eu sou professora da Escola Profissional de Quixeramobim há 6 anos aproximadamente, e ser professor é uma batalha muito difícil. E sempre que eu tenho algum obstáculo, eu sempre penso muito nos meus pais, que eu não posso desistir por conta deles, porque eles precisam de mim. Mas na realidade sou eu quem preciso deles, né? Então eles sempre me incentivaram muito em tudo, em trilhar meus sonhos, em buscar. Eu lembro que eu sou um pouco diferente. Eu vinha pra rua com a minha Diferente mãe, como? quando eu vinha pra rua com a minha mãe, eu não pedia boneca e nem carrinho. Eu gostava de carrinho também, mas eu não pedia essas coisas. Eu dizia, mãe, me leva na Rádio Monólitos. Me leva na Rádio Monólitos, eu ia no programa do Esteja com Deus, em um lugar bom com o Dedé Bulim, né, na época. E eu fazia de tudo, eu não pedia nada já pra ter. Ela não vai me dar nada, nem boneca, nem nada, nem chilito, nem nada. Porque como eu era no interior, e sempre que eu vinha pra Quixadá, pra rua, como a gente chamava, tudo era muito novo. Qualquer coisa ali, ai, que novidade. Mas eu pedia pra ir na rádio. Então, eu sempre fui apaixonada por rádio, por comunicação. E- e- Calma, então, tu pois corre é. demais, Corro demais. Eu vinha correndo pra mulher, cá. Então, gente. resumindo, eles sempre me incentivaram muito. Eles são minha inspiração. Ai, que E lindo. sem eles, eu não teria chegado onde eu cheguei. E eu não tenho nem motivação. Se tirar o nome do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, é como se eu não tivesse mais força. Quando você, então, fez todo o seu ensino básico lá no interior, no Cabo Sim, Leite, que inclusive eu imaginava que tu era de Quixeramobim, mas eu acho que era não. por causa... Todo mundo acha que eu sou de Quixeramobim. Sim, Porque eu amo Quixeramobim e adoro Quixadá. é, eu sei Pois como é, é esse gente. amor. E aí, quando você veio para a cidade, porque você morou aqui na época que você fez faculdade, Isso, eu morei aqui. Foi muito difícil. Eu morei com alguns familiares e não foi 100% legal. Depois fui morar com a casa da minha avó. Fui morar com a casa da minha avó, tipo, fui morar com minha avó, que Deus a tenha. Depois fui morar com a colega no Campo Novo. E de lá eu conheci um lugar que eu defino como lugar da felicidade. Eu amo a casa dos meus pais, mas esse lugar que eu vou citar agora é o que representa para mim felicidade. sim, E eu descobri o conceito de felicidade não como aquela coisa 100% bonita, aquela coisa sim, 100% sim. prazerosa, mas como obstáculos que me fortaleciam. Eu fui moradora da residência universitária da Eita, FECLESC. sim, sim. E lá eu fui feliz de verdade. É, Só que, infelizmente, eu só descobri quando eu saí. como E até sempre, né? hoje, doutora Kercianara, minha querida Kercianara, eu não me permiti romper o vínculo de dizer assim, tchau, residência, eu tô indo embora. Você sempre vai. Eu não consigo ir lá com tanta constância porque eu ainda não disse assim, acabou o meu ciclo. Eu tenho dificuldade de encerrar ciclos
Isso é uma coisa já psicológica, talvez emocional. Então é como se eu não tivesse me despedido de verdade da residência, entende? A residência universitária é um espaço de acolhimento, né, É para os isso. estudantes da FECLESC. Ela existe, é atuante e é muito importante para a vida acadêmica de muitos jovens que vêm do Isso. interior ou que vêm de outras cidades que não têm condições, ou não conhecem pessoas aqui. E eles vão viver em comunidade. E eu acho que é um momento muito importante, sabe por quê, Rayane? Porque Sim. assim, eu não não morei em residência universitária até o meu mestrado. Olha só. Quando eu cheguei no mestrado, eu fui morar num pensionato e a gente aprende muito, porque a gente começa a fazer assim, primeiro entender que a gente não pode ferir o respeito, né? Ferir o espaço do outro. E também a gente passa muito a se importar com quem, cadê fulano que não chegou? Sim. Gente, o que foi que aconteceu? Né? Existe essa. Você sai de casa e você realmente vai ali viver partilhas em comunidade mesmo, É né? isso. Me faz lembrar de uma poesia do Braulio que ele diz assim: pode cortar, não? Pode? Ok, deixa. Eu me lembrei. Não, deixa rolar de boa, menina. Aqui não tem isso, não, Fia. Aqui eu já disse, eu Deixa canso eu de dizer ver. para todos os convidados aqui que é que se sinta em casa. Ah, lembrei. Todo coração aberto carrega um abrigo quente, capaz de caber mais gente que areia no deserto. Quem tem amigos por perto não dá um só passo só. E quem não tem, eu sinto dó, pois o poder de um abraço faz sorriso virar laço e qualquer dor virar nó. Então a gente se colocava muito na residência, a sua fala brilhante, no lugar do outro. Não é Uhum. mais o eu, é o nós. E eu tive a missão, a grata missão, e eu sou muito feliz por isso, de ter sido coordenadora discente. E eu que buscava patrocínios, eu que ia atrás de muitas pessoas assim para pedir, para fazer as caloradas, então eu vivi com toda a intensidade aquilo. Então não era mais a Rayane, era o nós, não era mais o que eu era do quarto 4, né? Não era mais o quarto 4, era a residência inteira. Engraçado que quando as pessoas pensam em residência, a galera que não vive nesse ambiente, Sim. porque a gente sabe que teve no Brasil algumas questões que pensavam muito na universidade pública como um espaço de balbúrdia. E E essa não é palavra foi muito falada. fake news, hein? E quando se pensa em residência universitária, tem uma galera que eu não sei de onde tira, aí você pode explicar um pouquinho como era essa rotina na residência, que pensa que era tipo festa só, que muito rock and roll, droga e rock and roll, muita bagunça, muita sujeira, né? Assim, as pessoas, acho que as pessoas entendem que seja dessa forma, mas como era assim o convívio que você fala que foi um ambiente que foi quando você encontrou a felicidade, Sim. num ambiente que não era mais o seu ambiente familiar, mas como era a rotina na residência universitária? Eu costumo dizer que lá eu tive os sorrisos e as lágrimas. Pera, calma. Eu costumo dizer que lá, quando eu vou falar da residência, eu fico nesse negócio, né? Eu costumo dizer que lá eu tive os sorrisos e as lágrimas mais verdadeiras Sim. e intensas da minha vida inteira. Né? Então, lá na residência, são 5 quartos. São 2 quartos para homens, especificamente para meninos, rapazes, e 3 quartos para meninas, garotas, mulheres. Fica dividido assim. Então fica, pensa, 5 quartos com quantas pessoas, né? Comporta lá 25 pessoas. Então são 5 pessoas em cada quarto. Uhum. Eu morava com mais 4 pessoas, a outra pessoa com mais 4, e assim formavam-se os 25. Sempre estava lotado? Nem sempre. Às vezes tinha um desfalque aqui e ali, mas acontecia. O que é que eu posso dizer? Não é vendendo meu peixe, mas já vendendo. Eram pessoas altamente focadas, inteligentíssimas, estudiosas, pessoas que estudavam praticamente o tempo inteiro, pessoas que falavam sobre universidade o tempo inteiro, mas pessoas que se divertiam como pessoas normais. Tinham pessoas que sabiam equilibrar muito bem a sua jornada. Esse momento eu vou rir com meus colegas, eu vou tocar violão. Existiam e ainda tem pessoas muito talentosas lá dentro que sabem cantar, sabem dançar, e sabem pintar, e sabem recorte de colagem, sabem costurar. Então,
existem diferentes pessoas lá que têm inúmeras habilidades. Eu falo existem como se eu estivesse lá ainda, né? Mas eu vou falar da minha época, né? Então, foi o lugar onde eu conheci mais pessoas competentes e reais de verdade. Quando eu cheguei aqui, vocês vão rir, que eu disse, nossa, é água de verdade? E tudo mais. Então, lá nós podíamos conhecer pessoas que eram de verdade. Pessoas com defeitos, com qualidades, mas pessoas que hoje... Existem pessoas que foram da residência da minha época que estão quase no pós-doc. Quase no pós-doutorado. Então, a residência... e como era essa questão? Cada grupo ficava responsável pela limpeza do seu próprio quarto. E era dividido por mês na época, na minha época, né? Por mês tinha aquela divisão, por exemplo, eram 5 quartos. Então, tinha aquela limpeza também coletiva. Ou do mato, ou das coisas mais coletivas. Cada pessoa, por exemplo, eram 5 dias na semana, especificamente, que... Eram 5 pessoas. Eu ficava na segunda, outra pessoa na terça, outra pessoa na quarta e tal, Sim. e tal. E aí, aos finais de semana, quem ficasse, fazia aquele revezamento, né? Mas não tinha nada a ver com bagunça. Sempre vai existir essa questão, um pouco da bagunça na coletividade. Mas o que eu posso dizer sobre a residência da minha época? Pessoas focadas, altamente respeitosas. Tem um fato da minha vida muito interessante, que eu sofri assédio em um determinado local. Eu não quero detalhar. E eu lembro que quando isso me aconteceu... Você não quer detalhar, mas podemos falar sobre isso. Podemos falar sobre Certo. isso. E quando isso me aconteceu, eu estava buscando patrocínio para a calorada da residência. E eu me deparei com essa determinada pessoa me assediando. Ela me agarrou. Do nada. Do nada. Começou com um olhar, e foi aquela coisa, eu disse, meu Deus, e agora? E eu lembro que eu disse, pois depois eu volto. E saí. Enquanto você estava procurando patrocínio. Porque já tinha ficado específico que esse patrocínio nesse local estava específico. Ó, tá tudo certo, venha falar com o fulano. Quando eu chego para falar com o fulano se aproveita da situação que eu estava precisando dele. Digamos o seguinte, essa pessoa trabalha com essa pessoa, né? E essa pessoa disse, essa pessoa aqui vem falar com você. Essa pessoa não estava e essa pessoa que tinha que responder por essa ação. E acabou que eu não usufrui mais desse serviço que eu precisei. E quando eu desci as escadas correndo, que eu fiquei muito nervosa, quem foi que eu vi naquele momento? Os meus colegas da residência. E te acolheram. E me acolheram muito bem. Então, por que eu falei esse evento específico? Porque lá eu tive amor, eu tive acolhimento, eu tive respeito. Eu tive pessoas que me aceitaram do jeito que eu era. Interessante, porque assim, os microespaços, né? Sinta-se privilegiada, porque você realmente é. É a primeira vez que eu falo desse evento. A primeira vez que eu falo desse evento que aconteceu comigo. E eu, como estou muito à vontade aqui, e muito segura, estou falando, né? Mas é a primeira vez que eu falo desse evento. Eu estava hoje, menina, lendo sobre... Porque eu tô começando, a Louca está começando uma nova formação, né? E eu tô lendo muito sobre os arquétipos. E eu estava pensando na viagem do herói, né? O louco. Viagem do herói, que sai de casa. O Bill de Rosemann feminino. Que sai de casa. Sim. Bill de Rosemann, gente, é um nome alemão que a gente estuda na área de letras, principalmente no que tange literatura, para falar a viagem da heroína. E ela entende, porque a gente vai já falar sobre literatura também, que a pessoa que sai da sua casa e vai viver, né, todas as aventuras, todas as vivências e crescer com isso, né? E quando chega no final da viagem, é uma pessoa transformada, amadurecida. Esse sair de casa e para um espaço que não tem esse aconchego familiar é muito, às vezes, complexo psicologicamente, porque de alguma forma você vai se deparar com essa convivência que pode não ser tão legal. E que bom, né, que na sua vivência foi um ambiente que te acolheu, mesmo com tanta coisa acontecendo, morar na cidade. E as pessoas pensam assim, mas não é Fortaleza, gente, é bem ali. Nem se compara sabonete que da cidade grande. Eu comia eterno sabonete, gente, barro. Tô brincando. Quando era pequena, era verdade. E é muito interessante porque, assim, as referências de acolhimento, de respeito, de caráter, eu também conheci na residência universitária da FECLESC.
Essa situação específica que você falou sobre o assédio, observando a tua forma de ser, né? Você é uma pessoa super espontânea, a gente vai adentrar por esse caminho da comunicação, super comunicativa, muito simpática. E às vezes as pessoas, Confundem demais. os homens, eles têm um ego que é preciso estudar, né? De Sim. muitos acharem que por você estar sendo muito simpática, muito extrovertida, você tá ali. E Não foi, foi a primeira vez que aconteceu. esse foi o que você achou mais. Foi um dos que se destacou. Inclusive, teve um que foi na semana da minha formatura. Esse se destacou porque ele te agarrou. Ele me Você, agarrou. assim que você entrou, Não, ele ficou, eu cheguei e eu falei sobre a situação, tal, tal, tal. E ficou lá um tempo. E, gente, por favor, eu sei que isso é uma coisa que é muito virada as pessoas dizerem. Roupa não define nada. Eu fui assediada, eu fui atacada. Eu estava com a sapatilha fechada. Eu estava de calça, calça longa. Eu estava com a minha farda da faculdade. Eu estava com meu óculos. E eu estava de cabelo amarrado, sem batom, sem nada. Infelizmente, eu tive que ir assim, porque eu já temia que isso acontecesse. Em algum momento. Porque eu lidava com muitas pessoas quando eu buscava patrocínio. Às vezes eu chegava na residência 8 horas da noite pedindo patrocínio em posto de gasolina, mas eu sempre, né, sabia entrar e sabia sair dos lugares. Mas como é saber entrar e saber sair? A gente não sabe o que é que nos aguarda. e o que é saber entrar e sair para uma mulher? O que significa É isso? o que as pessoas conseguem definir como sendo. É como se elas nos colocassem dentro de um patamar. Você tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser assim, tem que ser assado. E até então eu achava que o saber entrar e o saber sair Era um era ser recado educada, e recatada? recatada no sentido de ir até determinado limite, não ser muito alegre, não demonstrar muito a minha simpatia, porque se eu fosse ali, as pessoas iam achar que eu estava me atirando para elas, Ou né? seja, ele te atacou porque você foi muito simpática. Tinha-se essa percepção. A pessoa tinha essa percepção sobre mim. E aí te abraçou do nada. Me agarrou do nada. E aí na hora, É agora que eu vou satisfazer meu desejo. Eu nunca esqueci essa frase. Eu disse, meu Deus, você estava no lugar fechado com isso, ele e subiu escada e ficou com ele para pegar o patrocínio isso. em Só cima. entrei e disse, Uhum. olha, tal, tal, tal. Eu Não vim era pegar nem o um dinheiro, era um patrocínio. serviço, né? E fui sabendo notícias sobre esse serviço que a gente precisava. Hum. E ele pediu para eu sentar, eu sentei e depois ele disse, é agora que eu vou matar meu desejo. Aí essa pessoa veio, me abraçou, apertou meu seio, do que foi subir. Mais Não, ele por pegou trás, aqui por e trás. foi subindo, sim, por trás. E do que ele foi apertar meu seio, eu fui, coloquei as mãos por dentro, que até hoje eu acho que eu sou uma Mulher Maravilha, gente. Obrigada aí a Gal Gadot, né? E foi isso que aconteceu. E depois eu fiquei totalmente sem ação. E aí você saiu na hora, correndo. E eu disse, pois tá, depois eu volto. E saí correndo. Percebe o que eu quis dizer? Que eu sempre sabia entrar e sabia sair? Eu tinha que me polir. Eu tinha que me polir, eu tinha que ser uma pessoa que eu não era. Eu tinha que segurar a minha simpatia, eu tinha que segurar aquilo que eu era, a minha identidade, por medo das pessoas não é nem aceitarem bem, era confundir as situações. E não foi a primeira vez. E não foi a última vez. Infelizmente, não foi. Não, nunca é. Esse trajeto, por exemplo, que eu faço, eu sei que eu já vou pular para outra coisa, que eu trabalho em Xaramubim, outra cidade. Esse trajeto que eu faço, eu já sofri muitas coisas em relação à questão de assédio. Ao toque, a chamar, a dizer alguma coisa, a Ah, isso confundir. é. E eu me calo muitas vezes, porque eu fico sem reação, sabe? Porque acho que tem uma coisa de culpa, né? Tipo, a mulher, ela de alguma forma seduziu o homem para Isso, que ele por isso fizesse que eu isso, falei, né? eu sempre soube entrar e soube sair. Mas isso não é positivo. A gente ter essa percepção. Você dizer, nesse local eu posso ser assim, nesse local eu não posso ser assim, isso é doentio. Essa coisa da comunicação, né? Você sempre quis fazer letras porque você Sempre. gostava de ler e você gostava dessa coisa que envolve comunicação e expressão. As pessoas não sabem. Fazer o curso de letras não significa que a gente vai estudar só literatura ou Isso. gramática. A gente Envolvem trabalha vários. várias coisas, desde comunicação e expressão, que envolve comunicação verbal, não verbal, análise do discurso, análise comportamental, e Nisso. aí análise literária,
Até a gramática, gente, é só um pontinho muito pequeno no curso de letras, né? Embora seja uma coisa muito importante. Muitas vezes se dão até mais importância só mesmo a questão da gramática do que todo o resto que é tão robusto, né? A gente estuda Exatamente. sociolinguística, psicolinguística, mas você sempre quis fazer letras por causa disso, da comunicação e expressão? Na realidade, eu tinha, quando eu era pequenininha. o- Olha, isso aqui é de verdade, viu? Gente, é uva de Quando, vo- verdade. quando você. Patrocine a Kessinara, que ela divulga vocês lindamente. Você já ouviu a voz dela de locutora? Perfeito. Mas, gente, ó, quando eu estiver falando, assim, que eu falo um bocado, que você fala um bocado, eu falo um bocado, porque nós duas somos Ah, da o mesma. encontro. É, duas professoras da O mesma grande área, encontro. você, você pode comer. Tá certo. Então, o que eu tava falando? Eu já falei tanta coisa. Qual foi a Comunicação, pergunta? expressão, escolha de letras. Quando eu era pequenininha, eu tinha na minha Lá em mente Barbacena. isso, que eu queria ser médica. Eu queria ser médica. Pra tudo da minha vida tem uma explicação. A minha mãe me mandou para umas férias para casa de determinada pessoa que eu não vou citar o nome. E lá eu escutei dessa pessoa que só conseguia ser médico quando a gente tinha pais que tinha pano para manga. O que é o pano para manga? Que tem dinheiro. Só que isso me despertou um negócio muito interessante. Pano para manga ficou. Quando foi um belo dia, eu acho que eu tinha uns 10 anos, eu comecei a dar aula para as minhas bonecas. E não parei mais. Eu disse, eu quero ser professora. Eu sei pouco e eu me permito dizer que eu sei pouco, mas o pouco que eu sei, eu quero passar para alguém. Se em um dia, o meu dia, eu digo assim, eu ganhei meu dia quando eu ensino alguma coisa para alguém. E eu aprendi sendo professora, minha gente, que o ser professora não é só passar o conteúdo. A gente aprende a duras penas. Então, se eu terminei aquele dia dando um conselho ou motivando de alguma maneira, aí vem a questão polêmica de motivar, a motivação vem de você, enfim. Quando eu percebo que de alguma maneira eu ajudei alguém, algum aluno, alguma aluna minha, eu já ganhei o meu dia ali. Da mesma forma. Tem um negócio interessante sobre a minha mãe, mas a pergunta não foi essa. Eu sempre fui apaixonada pela comunicação, sempre gostei de falar, sempre gostei de me expressar, mas tem uma característica minha que eu vou dizer agora que ninguém sabe. Eu sofro de ansiedade generalizada, né? E juntamente com síndrome do pânico. E eu sou uma pessoa tímida. Só que ninguém vai acreditar, mas eu vou explicar. Eu sempre tinha na minha cabeça que eu era a minha maior heroína ou eu era a minha maior vilã. Então eu já era ansiosa, eu já era nervosa. E se eu fosse tímida? Como é que eu podia ajudar meu pai e a minha mãe? Então, sempre que uma situação me causa muita timidez ou que eu tô com muita vergonha, Você enfrenta. eu lembro das imagens de Dona Raimunda e de seu Elias. Eu não me canso de dizer isso, mas eu sou uma pessoa tímida. Só que eu sou ansiosa. E eu olhei pra mim e disse: tu vai escolher ou é tímida ou ansiosa, as duas coisas no lugar, gata. Aí vinha ansiedade com 3 vezes mais peso. Mas é uma característica minha. Eu sou tímida, mas eu não posso deixar a timidez me engolir. Eu sempre dizia isso pra mim, né? Eu sempre falava isso. Mas eu sou tímida. É sério, eu sou muito tímida. Oi, gente, boa Então, tarde. e eu Boa acho que noite. eu acho que o caminho é muito parecido com Pois é. esse. Tipo assim, É enfrentar. é tipo, não, tudo bem. Mas eu acho que essa coisa dos pais que você falou tem muito a ver, porque Sim, a minha imagem, a assim. minha mãe era professora, meu pai é agricultor. Mas essa conversa vai estar lá no Pumpcast semana que vem, que a Isso. entrevista não é sobre mim. Mas eu tinha essa coisa, às vezes, de vergonha, e a minha mãe dizia Sim. assim: vá lá, faça, vá você, né? E eu acho que eu fui aprendendo a lidar com a timidez. Tanto que tem gente que diz assim: Kessia, tu era tão tímida quando a gente era criança. Aí eu dizia assim: não, eu era sonsa. Eu era sonsa. Não é É tímida, porque não não. tinham me dado ainda assim e eu ia lá. Então, sempre foi assim. Com a Eu comunicação. sou apaixonada pela comunicação. Mas E eu você tenho era é aquela um menina segredo. lá da infância que estava todo mundo conversando e você ia, conversava, ou você falava, ou... Eu tentava chamar a atenção de alguma maneira, gente. Ou quebrava alguma coisa, ou empurrava alguma coleguinha, ou sei lá, ou falava alguma coisa que não tinha nada a ver só para conseguir me inserir ali. Mas a comunicação realmente E aí foi o que você me vinha fez com seus pais para Quixadá e querer ir na rádio. Era a briga. Eu não queria boneca, nem carrinho, nem essas coisas e todas. ela levava. E ela me levava. E era maravilhoso. Eu mandava alô pro gato, pro cachorro, pro papagaio, pra girafa, que eu nem nunca vi uma girafa. Você já viu uma girafa?
Já. Não, nunca vi. Não teve nada a ver com isso aqui que eu disse, mas eu falei. Então, eu sempre fui apaixonada por comunicação. E eu tenho que dizer outro segredo. Eu amo o rádio, cara. Eu amo o rádio, tudo que se remete ao Tu acha rádio. que rádio vai Vai o chegar ao quê? fim? O Não, quê? vamos lá. Não. Olha só. Polêmica. Olha só. Porque uma coisa. Ó, gente, essa entrevista vai ser assim, vocês aguentem, que é uma conversa entrando na outra. Porque, assim, na época que lançou a televisão, dizia assim: Sim. rádio vai acabar. A mesma coisa do cordel. O jornal chegou, o cordel vai Vai acabar. acabar. Eita. Pois é, o cordel tá na vida da gente desde o travadorismo da Idade Média, lá no Renascimento. Literatura, pois é. Mas dizia assim: a televisão agora, a televisão chegou nas cidades. Agora eu me lembrei do Cine Hollywood, daquele filme. Vai acabar, o cinema vai acabar, né? Mas dizia que o rádio ia acabar. E a rádio foi ficando ainda muito presente na nossa vida, principalmente no interior, na capital também, porque você entra num ônibus, Sim. a rádio, né? E aí agora veio as redes sociais, tá todo mundo com isso aqui na mão direto. Você acha que existe espaço para a rádio ainda ligar o rádio, sintonizar naquele canal, naquela transmissão? Você acha que ainda tem espaço? Tem uma frase que eu gosto muito, uma frase minha. Não me escreva no caderno, é péssima. Eu tô brincando. Que diz o seguinte: o elegante, ele chama atenção, mas é a simplicidade que conquista. E eu lembro muito do rádio quando eu penso nisso. O rádio, ele tem espaço até o dia que nós deixarmos de existir no mundo. A voz, ela conquista. A voz é expressão, a voz é corpo, a voz é história, a voz é memória e a voz é verdade. Eu acho que enquanto houver verdade aqui na Terra, vai haver espaço para o rádio, vai haver espaço para a comunicação. Eu adoro a Sertão TV, eu amo a Sertão TV, adoro a Sertão TV, o Viva Bem, a TV muito bacana. Mas eu sou completamente apaixonada pela Campo Maior, pela Canudos FM, pelos programas de rádio, pela... Eu esqueci o nome da outra rádio agora, mas eu sou completamente Cristal, apaixonada. Tem a Difusora Cristal, Tesoura Cristal, aqui em Quixadá isso tem a tem Monólitos, tem a Meio Norte, tem Rádio Cultura. a Rádio Cultura. Eu sou completamente fascinada. Eu posso até dizer aqui que o meu grande espelho, um cara assim que eu acho ele sensacional, fantástico, chama-se Werley Nunes. Dedé Bulin fez parte da minha trajetória, da minha história. Ele deixava tu chegar e Deixava. falar. E eu mandava abraço pra todo mundo, ele lá, meu Deus do céu, essa menina não vai sair hoje não. E eu ficava assim, eu passava uma semana, um mês lembrando daquilo e me sentindo lá na Rede Globo, né? Eu já ia falar do Silvio Santos, mas aí o Roberto Marinho não teve nada a ver. Eu ia derrubando o microfone também. Então, eu acho que o rádio, ele nasceu para a vida, e a vida é rádio, é expressividade. E eu já falei do Erlei Nunes aqui também. E que Deus o tenha também, o Franco Lima era uma pessoa que representava para mim muita coisa. O seu Vanderlei também, Quem é o seu Vanderlei? aquele senhorzinho. E o Vanderlei Vanderlei Barbosa. Barbosa. Vanderlei Barbosa, Sim. que foi uma pessoa que me ajudou nessa questão dos patrocínios. Lá na residência universitária, o Erlei Nunes sempre me ajudou muito. Então, são pessoas as quais eu olho assim e digo, pô, Menina, ainda nem bem que te existem. conto. Sem falar do Elistênio Alves, lá da Sertão TV. Sertão TV, né? O Elistênio é uma Vamos já falar da referência. Sertão TV, que eu Vamos. quero. Me conta, eu tô dizendo uma coisa. Vamos já falar de passarela também. Ou não, vai Vamos, dar certo. Vamos. Tu acredita que eu perdi a vergonha? Ela é Fiquei sem modelo, gente. vergonha trabalhando em rádio. Foi Eu mesmo. produzi o programa na Rádio Cultura, Gente, Juventude fantástico. Brasil. Era Fantástico. massa, assim. Realmente é muito fantástico o mundo da rádio. Eu acho que todos, né? Sim. E aí terminou a faculdade e resolveu modelar. Eita, Não, esse negócio aí é bem... pera. Eu tenho que entender isso, Tá. como é que aconteceu. Até você chegar lá na Sertão TV. Mas vamos para essa questão da modelagem que eu vi. Eu tô várias achando fotos. maravilhoso esse podcast, por quê? Porque eu estou falando sobre coisas que doem em mim sem estarem doendo agora. Eu tô conseguindo falar sobre tudo que me causa determinada dor, determinado gatilho, mas que aqui eu tô tão leve que é como se eu não estivesse Eu fico sentindo nada, feliz. sabe? Essa questão do MIS, vamos lá, vou se de passarela essas coisas. Foi o seguinte,
Eu sempre sofri bullying, então, ela sofre tudo, não sei o que, não sei o que. Meu namorado fala que tu acha que tudo é pra tu acha que não sei o que, tu acha que é uma grande sofredora quando a gente tá brigando, né? Mas é porque aconteceu muita coisa, eu gosto de falar. E ele acha que é coisa da minha cabeça. Eu também invento um bocado da minha cabeça, né? As vozes. Mas enfim, eu sempre sofri bullying na escola por conta da minha aparência. E eu cheguei a apanhar de colegas na escola por conta da minha aparência. Por ser magra e Por alta. ser, por ter na época o cabelo, como é que eu posso dizer? Ele era bem cacheado, o meu cabelo, e ele tinha muito volume. E eles riam muito do meu cabelo por conta disso. E porque diziam que eu, de modo geral, era feia. Na visão Essa deles, questão estética bate muito, na né? visão deles eu era feia. Independente se eu tinha o corpo assim, você é feia, a gente vai bater em você porque você é feia. Como é que criança bate em outros porque é feia, gente? E aconteceu muito isso. Não é louco isso? E isso, Como isso acontece na escola e como a gente tem uma missão de, né, de, sei lá, quebrar, intervir, intervir, quebrar com esses processos tão romper, terríveis, romper com isso. Eu acho que a gente talvez passe sim, por algumas questões para romper, mas vamos isso. E foi prossiga. muito, e foi uma Mas como trajetória. as uvas aí. Ela quer que eu E foi muito doloroso isso pra mim, né? Me deparar com essas situações. Eu lembro que a minha mãe, ela alimentava as galinhas, começava com um pinto, que a minha avó dava a ela. Ela ia alimentando aquele pinto, aí se tornava galinha. Ela vendia aquela galinha para comprar alguma coisinha para mim. Uma xuxinha, um gigolé, ou uma pulseirinha, alguma coisa assim. Vocês eram muito humildes. Sim, muito, bastante. E tiveram muitos momentos, inclusive, que a gente não tinha o que comer. Que a gente não tinha que comer, eu dizia, mãe, eu tô com fome. E a única coisa que tinha era farinha, era água e era açúcar, é o famoso angu, né? E muitas vezes já era tarde da noite, que eu sempre tive esses negócios esporádicos, assim. Do nada, 2 horas da manhã eu tô morrendo de fome, aí levanta, come ali um chilito, um danone, tô brincando. O Everton veio pra cá, que era meu nutricionista, inclusive. Ele não tá orgulhoso. Mas, enfim, então, essa questão alimentar sempre foi muito esporádica em mim, né? E às vezes eu acordava e dizia, mãe, eu tô com fome. E já era muito tarde, e era fogão a lenha, não era fogão a gás, porque fogão a gás ela veio comprar muito depois. Ela dizia: não, o jeito é misturar aqui água, farinha, açúcar, frio mesmo. E eu comia e fiquei maravilhosamente bem, fui criada maravilhosamente bem desse jeito. E eu lembro que praticamente todas as minhas coisas eram quebradas na escola. Os meninos viam, não gostavam, que eu era feia, que eu não podia, precisava ter nada, e me batiam e quebravam as coisas. E eu chegava em casa e levava a bronca da minha mãe, que a minha mãe também é feroz, viu? A gata é feroz. Isso foi muito negativo para mim. Então eu cresci com essa perspectiva. Eu sou feia. Então, com baixa estima. E eu não tinha essa questão. É por conta do meu corpo? É por conta disso, disso, daquilo? É por conta de que não, eu sou feia de modo geral. Então eu cresci realmente com essa baixa autoestima super, super, super baixa. Até que em um belo dia, sim, aí eu tentava participar dos concursos de beleza da escola para desfilar. Eu sempre gostei de estar lá, de desfilar, de foto, eu gostava dessas coisas, né? De E estar nunca me inserida no meio do permitiam. negócio. E nunca me permitiam. Eu escutava que a minha mãe não tinha condição de comprar roupa, eu escutava que eu era feia. E Pelas próprias infelizmente, professoras? infelizmente, pessoas que eu não precisava escutar isso. Às vezes um grupo de dança que eu queria entrar, alguma coisa assim, era uma maior resistência. Porque a minha mãe não tinha dinheiro para comprar essa roupa, porque isso e aquilo. E sem falar que meu pai também era meio ultrapassado. E muitas vezes não queria deixar. Mas as professoras falavam que você que era feia, as profissionais? Algumas profissionais chegaram a falar isso. Alguns profissionais chegaram a falar isso. Então eu cresci com isso. Até que na faculdade, um belo dia, surgiu o Miss e Mr. Feclesc. 2015. Olha como faz tempo. De um lado, teve todo um grupo que foi totalmente contra. A questão dos padrões de beleza, a questão da magreza, a questão disso, disso, daquilo. Mas dentro. É uma questão Isso, super discutível. isso. E super necessária, inclusive. Mas para mim era outra coisa. Era uma oportunidade De exorcizar? aquilo que eu tinha passado. Não para demonstrar para as pessoas, mas para dizer para você, você pode ir lá e superar Você também é bonita. esse negócio que colocaram na sua cabeça. Foi a primeira vez que eu fiz uma maquiagem na minha vida. A primeira vez que eu fiz uma maquiagem, assim, uma maquiagem bonita, quase assim como a sua, não como a minha, que a minha tá péssima. Foi a primeira vez que fizeram a maquiagem em mim.
Foi a primeira vez que eu coloquei um salto para desfilar. Foi a primeira vez que eu De maquiagem não tá desfilei. bonita, não. Tá bonita de todo jeito. Foi a primeira vez que eu desfilei. E foi a primeira vez que, naquele momento ali, eu tive a sensação que eu rompi uma história que eu vinha trazendo nas costas de muita dor e de sofrimento. E só na faculdade, Em relação à sua isso, a aparência. minha aparência, e só na faculdade eu descobri o significado da palavra bullying. Eu precisei me tornar professora para saber que o que eu passei, que às vezes que eu apanhei por conta da minha aparência, que todos os xingamentos que eu escutei, que todas as vezes que eu fui excluída de muitos grupos, aquilo era definido como bullying. Na verdade, assim, eu acho que bullying, na verdade, é um conceito que eu acredito é muito novo Sim, ainda. Eu pego talvez 20 anos para sim. cá, ou E eu menos, tenho 30, né? que a gente fala sobre essa Pois questão de é. bullying. Hoje eu penso em coisas que aconteceram na escola, não comigo diretamente, que eu sempre fui meio, né, mas eu defino hoje como bullying. Mas na época a gente não definia como. Parecia tão, era tão normalizado maltratarem as outras Sim, sim. pessoas que não existia essa ideia do bullying. Eu acho que isso só se tornou realmente quando começaram a haver aquelas mortes nos Estados Unidos, pessoas Isso, entrando com armas, e isso foi realmente se tornando um problema, acho que isso, mundial, a ponto de surgir esse conceito, né, né? para definir essas questões. Eu lembro que a primeira pessoa que me falou sobre esse conceito na faculdade foi a professora que eu me espelho muito nela, que é uma maravilhosa, a professora Ana Erika Galvão. E ela falou sobre esse conceito de bullying para mim, né? Então, foi a partir dali que eu comecei a ter esse conhecimento sobre. Então, a questão das passarelas, dessas fotos, dessas coisas, elas surgem dessa resistência. Hoje, né? Você chegou, ai, não deu para fazer a maquiagem, mas você está aqui conversando Estou comigo, normalmente. Ah, não né? tão normal. Não, mas você está aqui e nós estamos batendo esse papo. Você superou essa questão em relação à sua aparência? Hoje você se sente bem sendo quem. Porque na verdade você não se sentia bem porque os outros diziam que você não era. Quando você se descobriu, Rayane, hoje você se sente bem com sua aparência? Não. Aí entra num ponto mais problemático ainda. O mundo Miss, eu vou especificar o mundo Miss, ele é muito caro. Você participou de qual Miss? Eu participei do Miss Class, que foi o primeiro concurso que eu ganhei. Depois participei do Miss Quixadá, que foi em 2016. Aí eu não me classifiquei. Aí depois, um cara lá de Boa Viagem, chamado França Neto, um super beijo, um cara que eu sou super fã dele, Uhum, ele disse: Ah, vamos representar aqui a minha localidade? Eu sou de Boa Viagem, mas eu moro no distrito chamado Boqueirão. uhum. Então eu costumo levar meninas para concurso de beleza, eu vou levar você para representar o Boqueirão em concurso Porque estadual. você tem um padrão. A gente precisa falar dessa questão de padrão. Precisa. Porque assim, Só que eu vou especificar outras coisas. sim, você vai falar. Porque assim, tem um padrão da questão da Miss, né? Ela Tem, tem que tem ser uma sim. menina magra, tem que ser magra, não magra, somente magra, ela tem que ser magra de pernas longas, ela tem que ter uma certa altura, determinadas medidas. E dentro desse universo do que seria perfeito para desfile, né? Como chamam cabides, né? Para inclusive alta costura e Sim. representação de beleza, você estaria dentro desse padrão. Não estou. Se tu souberes que eu perdi várias oportunidades e tive que passar por várias questões por não estar. E eu vou lhe especificar. O mundo Miss, ele é caótico. Ele é muito problemático. Ele é uma padronização de altíssimo nível. Eu tenho 1,67 de altura. Eu sou baixa para o mundo Miss. Eu tenho 90, acho que 80, 60, 90. Eu tenho um centímetros tais de cintura. Mas ainda é muito para o mundo Miss. O meu cabelo é desse jeito, tal, tal, tal. Mas ainda não está de acordo com o mundo Miss. O meu rosto é assim, o meu nariz é assim, ainda não está de acordo com o mundo Miss. Então, para mim, o mundo Miss ele foi muito caótico. E ele me trouxe também muitos hematomas. Mas uma palavra que me define no mundo Miss também, assim como na minha vida inteira,
foi resistência. Você é uma menina que sofreu bullying por causa da sua aparência. Aí entro no mundo Para Miss, exorcizar. Exorcizou num ambiente que você se sentia super confortável, que era o ambiente da FECLESC, né? sim. Que era o ambiente da faculdade, Quando eu universidade, saio da suas aulas. Aí FECLESC, quando você vai para um espaço de fora, ele te trouxe gatilhos. eu lembro muito do professor Macários, que ele dizia, mulher, tu foi pro Miss Quixadá pra quê? Tu já é Miss FECLESC. Tu acha que tem uma coisa mais importante que o Miss Eu FECLESC? também acho. E foi uma pessoa Não que... deveria, E eu mas tudo lembro que o bem. Miss FECLESC, ele sofreu grandes críticas. Sim, E eu eu acho critiquei. que são necessárias. Eu fui uma das. Na época, eu fiquei, imagina, Pois é. feminista e discutindo questões e como assim, Miss Feclesque? Uma exaltação de um Isso. padrão corporal? Só que o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Veio a surpresa. Quando eu fui eleita a Miss FECLESC, eu sofri uma enxurrada de críticas. Como é que essa menina feia ganha, mas aquela menina lá? Como é que essa menina As baixa? comparações, Como é que essa menina baixa e aquela menina lá e tudo mais, tal, tal, tal. Aí os vieram gatilhos. vários gatilhos, várias coisas de acontecer. Aí eu lembro que a Rayane Costa, um super beijo se ela estiver escutando, ela me defendeu. Quando eu não soube me defender. Ela disse: olha, existe o padrão mesmo, os concursos de beleza, o padrão americanizado, que mas olha para essa menina, qual é o padrão que ela segue? Ela tá aqui para se curar de uma ferida que ela traz lá de quando ela era criança, pelo amor de Deus. Tenhamos senso, porque por trás de toda a questão do Miss Frequência da padronização, que é verdadeira, a padronização no mundo Miss, a altura, o corpo, a cintura sim, mas você tem Mas tem uma muito. padronização no mundo Miss Plus Size, porque não basta ser só gorda. A mulher, é a mulher gorda. Não, existe uma padronização É para isso. ser gorda. E eu era Inclusive, nojenta. E o vamos povo. falar mais, precisamos inclusive falar mais sobre isso Eu era na nojenta, sociedade. viu? E depois, aí o França me convidou. Aí eu fui pro Miss Continente Ceará. Fiquei em terceiro Sim, lugar. sim, lembro. Fiquei em terceiro lugar. Depois, não satisfeita, eu fui pro mais belo estudante do Ceará. Mas tu foi assim Fui mesmo para na vários. raça, mesmo com Isso, gatilhos e exatamente. E o que eu escutava em cada concurso que eu ia eram coisas muito pesadas. Porque, como você falou muito bem, a questão da comparação. E lá me comparavam demais. Só que você falou na coisa de comunicação, por isso que eu digo, a comunicação ela define a minha vida. Eu disse, eu não tenho o padrão que eles querem, mas eu acho que eu sei articular bem as palavras. E quando me davam o microfone, ou quando fazia as benditas perguntas, aí pronto. Aí foi nisso que eu ganhei o Misex Ceará em 2019 em Itapipoca. Mas eu passei por coisas tão pesadas lá que só eu sei. tipo, Torcidas me chamando de feia, torcidas rindo de mim, te humilhando. torcidas dizendo que não era para eu estar ali. Na época, eu fui eu de verdade. Eu tenho um problema, eu até contei pro Everton, né? De inchaço na barriga. Quando eu fico muito ansiosa, eu fico muito inchada. Sim. Então, junto a ansiedade e tudo mais, aí eu fui e disse: você quer saber? Eu vou me libertar. Meu sonho era ter o cabelão. Foi a primeira vez que eu cortei meu cabelo Uhum. aqui. Gente, foi a maior libertação da minha vida. Cortem o cabelo de vocês. Por favor. Cortem o cabelo de vocês. E eu fui eu de verdade. Com cabelo curto. Você fala na questão do cabelo, porque existe essa regra do cabelão. Exatamente. Eu disse, eu vou com cabelo curto. E logo quando a Júlia Horta ganhou o Miss Brasil, que eu não lembro o ano, então a febre do cabelo curto, a mulher era inteligentíssima. Era jornalista, palestrante. E o que deu a ela o Miss Brasil, claro, ela era Uhum. lindíssima, mas foi a comunicação Uhum. arrebatadora que ela tinha. Então, ela com cabelo curto, Miss Brasil, ela deu abertura para várias. E aí você cortou o cabelo. Eu disse, eu vou cortar esse cabelo. E sofreu, Aquilo me inspirou. sofrendo os Ah, bullying demais, gente. O que mais, para além Era. disso? Aí lá no concurso, vi muitas críticas. Que eu era feia, que eu era baixa, porque a candidata tal tem o cabelo tal, porque a candidata tal ela tem o nariz assim, porque a candidata tal ela tem o corpo assim, assim. Eu disse, mas eu peço perdão da palavra, mas rapaz, eu tô lascada. E agora? Só tem uma coisa que tá a meu favor, que eu sempre gostei: passarela e oratória. São duas coisas. E eu fui com todo o gás. Eu fui com todo o gás em passarela e oratória. Treinei bastante. E na hora da pergunta,
Eu não me intimidei. Eu disse, é agora ou nunca. Aí teve meu último desfile que foi com traje de gala, até um vestido que eu aluguei por R$ 100, que já 80 pessoas tinham usado esse vestido, mas eu acho maravilhoso o caimento dele, que ele tem uma capa atrás, que fica esvoaçante. Eu disse, é agora. Aí foi quando eu ganhei o Misex Ceará em Itapipoca. E pronto. Aí depois fui aclamada Mr. Se eu tiver errado a pronúncia, você me corrige. Mr. Ceará Terra, 2022. Não deu em nada, não teve mais o concurso, né, nessa categoria. Mister é só de mulheres que estão de 30 até não sei que idade. Que eu já não me enquadrava mais a minha idade no Miss, né? E interessante que o Miss Ex Ceará, eu ia para o Nacional, teve toda a preparação, inclusive tive muitas pessoas aqui, quero mandar um abraço para a Eliane. A Eliane, a Scarlett, a Sharon, que são pessoas que sempre me apoiaram, estiveram aqui. O Cleiton de Paula também, o Adriano Gomes. Pessoas que eu sou, assim, fascinada, porque sempre me ajudaram, né? Então, não teve. Foi no período da pandemia e eu soube a notícia que o coordenador do Nacional tinha falecido. Ganha alguma coisa? Não ganha não, gente. Só dor de cabeça. Só dor de cabeça. Agora, sim, tem assim, franquias. Mas, tipo assim, Tem você franquias não que ganhou realmente... nada nesse que Eu ganhei patrocínios que eu pedi. Esse óculos foi, inclusive... Eu posso fazer, só falar aqui rápido. Enfim, foi a fábrica de óculos que me patrocinou. Na época que eu ganhei o Miss Ex Ceará 2019. Eles me patrocinaram, né, com esse óculos e ganhei várias Gente, eu coisas, mas pensava dinheiro que... mesmo, Não, mas eu pensava, tipo, qualquer concurso, assim, tinha uma premiação pro não. primeiro, segundo, terceiro, alguma coisa assim. Existem concursos hoje que dão essa premiação. R$ 30.000 ou um carro, mas os que eu participei não. E eu tenho que ser sincera. Eu jamais ganharia e jamais participaria de um concurso nesse nível. Porque eu não faço parte daquele padrão. Jamais Você não farei parte seria daquele padrão. realmente aceito. Não, de jeito nenhum. Você falando aí do concurso, de fato, a gente assim tem críticas, né, a esse tipo de concurso, justamente por essa coisa da competição, Sim, tem muito. E aí, já perguntando tua opinião, porque paralelamente aos Miss, né, adultas, adolescentes, adultas, existe o Mini Miss. E aí você traz aqui toda uma questão, olha ali a Kessia sendo polêmica, você sabia que eu ia ser. Você traz aqui toda uma questão de, olha, tentei vencer o bullying que me faziam num evento que teve na FECLESC, que inclusive foi muito questionado, e eu vou Sim. já entrar nisso porque quando se fala de uma pessoa que é intelectual, né, e está nesse mundo acadêmico e de repente vai para uma outra questão Que gera problemática dentro da dentro da intelectualidade. intelectualidade, então, claro, né, teve toda essa questão e tal. Mas aí você viu que não exorcizou, Não, trouxe outras questões para você que sim. você foi enfrentar, talvez para tentar continuar. E aí, como é que você vê isso numa criança que muitas vezes é o sonho da mãe? Então, É assim, muito delicado. Eu já trabalhei com mini-misses aqui, inclusive o primeiro mini-miss que Xadá, eu ajudei a organizar. Eu era instrutora de passarela e instrutora de dança também. É muito caótico. para criança, É muito caótico. existe essa comparação, essa Existe, torcida, essa coisa de dizer ela é bonita, ela existe é sim, feia, existe sim. O interessante que me encanta no mini-miss é a verdade das das crianças. Mas crianças. você não acha que isso pode, de alguma forma, Afeta. não tô- Afeta. afeta? Com certeza, Elas gente. saem. Com certeza. Principalmente quando. Porque você falou uma coisa muito bela aí. Que muitas vezes é o sonho da mãe. As crianças, elas iam pra brincar, minha gente. Elas iam pra brincar, se divertir. Aquela hora de desfilar, que ela, lá vai minha amiguinha, eu vou bater palma pra ela. Não bate E porque tudo ela é mais, tua sabe? Elas inimiga. naturalmente batiam. Mas será que tinha essa coisa de, não pode, é Tinha. a mais bonita, mais feia? Existe isso sim. Eu entrei nesse mundo Miss, assim, eu me surpreendi muito depois. E como você muito bem colocou, você entrou para exorcizar e acabou despertando outras coisas. Mas claro que vai existir essa comparação. Isso existe no mini Miss e isso existe na versão adulta. Eu, por exemplo, eu acho que existe isso sim. Tem muito a ver com a preparação do próprio pai, da própria mãe.
E eu não acho que seja um ambiente 100% adequado para uma criança. Você acha que uma criança que participa do Mini-Miss e não ganha, ela pode sair com problemas em Pode, relação à sua aparência? pode A sim, partir dali, sim. você colocaria uma filha no Mini-Miss? Não, não colocaria. Eu, Rayane, não colocaria. Eu ajudei a arquitetar, foi muito bacana, eu aprendi muito, eu me divertia demais. Eu peguei um amor. Tem delas que hoje já estão assim, quase da minha altura. De verdade. Porque tem aquelas crianças de hoje em dia que crescem mais que as Ou outras. seja, a relação com as crianças Isso. era legal. Mas existem coisas também nessa questão da competição, da comparação, que são doentias. Então, é muito interessante. A gata tá dentro desse mundo, ela participou dessas coisas, mas eu tenho essa opinião formada sobre isso. E causa traumas que, se para nós adultos é difícil discernir, Uhum. quem dirá para uma criança? E é muito de como o pai lida com aquilo dali, de como a mãe lida com aquilo dali, mas é como a sociedade, de modo geral, se estrutura. A comparação, ela é adoecedora. A comparação, ela é adoecedora de modo geral. E quando dentro de concurso de beleza, por exemplo, é muito caótico. Eu sempre tive um problema é, nas minhas turmas, e desde a infância, assim, quando tinha essa coisa, embora eu não fosse uma menina gorda, estivesse dentro do padrão, eu não gostava da história da rainha da sala, rainha da escola. Tinha um certo problema com isso, assim. Para mim, a rainha da sala, ou para mim, hoje, é aquela pessoa, na minha percepção, mais gentil, mais acolhedora, que ajuda mais todo mundo, que ajuda, sabe, aquela pessoa que sabe defender ideais. Nessa época você ganhou uma super visibilidade. Eu lembro muito, várias fotos, né? E fotos muito lindas. Eu E posso dizer uma coisa? pode, Eu vou dizer. diga. Tem-se muito essa percepção, né, sobre a visibilidade que eu ganhei na época, como se eu tivesse sido procurada. Ninguém me procurou para nada. Todas as fotos que eu ganhei, eu pedi às pessoas. A minha trajetória no Miss eu tive que construir sozinha. E eu tenho que dizer que tiveram lugares aqui em Quixadá que eu pedia roupa, alguma coisa, e eu era hostilizada. E teve uma. Hostilizada de que forma, assim, Rayane? Ah, mas Maltratada? isso, você é modelo para tirar foto com essas roupas, mas tem a menina que é bonita, que é a menina que quer isso e aquilo. E tem uma coisa que eu nunca esqueci. Ah, eu vou lhe emprestar o vestido, já que você disse que vai estar super maquiada, então já que você vai estar super maquiada e super arrumada, então vai dar certo. Eu nunca esqueci isso. Então, todas as oportunidades da minha vida, aquelas fotos, aqueles ensaios, aquelas coisas, eu fui lá e busquei aquela oportunidade. Porque, para mim, de alguma maneira, quando alguém visse aquilo dali, não era nem servir como exemplo, que eu acho que isso é Uhum. muito forte. Ah, eu também posso. Se ela é meninazinha lá de Sabonete, que sofreu bullying, que sofreu esse preconceito, Vou se mostrar que ela eu posso. pôde, eu também posso ir lá. Eu Sim, também posso ir lá. com E os meus pais certeza. gostavam disso. E isso me deixava feliz. Que é um parâmetro para você. Isso, realizar alguma coisa para vê-los felizes. Ai, Essa visibilidade foi que te levou para Sertão TV? a Sertão TV eu também pedi a oportunidade. Eu lembro que eu falei com ela, tem. Eu tentei a oportunidade aqui em Quixadá, só que aqui em Quixadá não deu muito certo. Pode beber sua Até, água, viu? até que eu disse, tem a Sertão TV, que Xeramumbi. Eu amo Xeramumbi e adoro Mas você Quixadá. pediu aqui rádio. TV. Só que aqui não deu muito certo. Mas já tinha aqui na época. Tinha, já tinha uma TV aqui. Só que aqui não deu muito certo. Aí eu fui, entrei em contato com a Elistênio. Eu já tinha dado a entrevista lá quando eu ganhei o Miss, porque eu pedi para dar essa entrevista. Por incrível que pareça, vamos lá ser bem sério aqui. Aqui é IT Podcast, né? Eu não pedi, eu fui convidada, tá? Eu tô me sentindo feliz, orgulhosa. Mas a Sertão TV, Eu eu fiquei muito disse, feliz. Eu falei pro Caio, ai, amo. eu disse a Mentira, Elistênio, amo não. Amo. tá vendo aí? Ela quer que eu coma a uva dela. Eu amo. Eu disse a Elistênio, vocês têm interesse em um programa que fale disso, disso, disso? Eu não entrevisto só quem eu amo, não, viu? Eu só queria deixar isso claro que de repente. Não, mas é que eu fiquei muito feliz quando o Caio falou, porque Que assim, era eu. eu Sinto conheci, muito. eu conheci um pouco da história e eu acho que a sua história é isso que você falou, assim. Eu acho que para muitas meninas do interior, muitas crianças,
que sonham fazer faculdade, ajudar os pais. Hoje em dia sonham muito em ser influencers, né? Eu acho que de alguma forma você representa muito. E eu fiquei muito feliz com. Mas prossiga, a gente vai se atrapalhar o tempo inteiro. Parece que eu Vai, tá tô mais perfeito. conversando. E qual foi a pergunta? Qual foi a reflexão? É porque eu tenho um Como problema. é que tu chegou na TV? Sim, eu disse Elistênio, que pra mim é um dos caras que eu tenho uma extrema. Ele é uma referência pra mim na comunicação, Em Quixeramobim. em Quixeramobim. Você já estava ensinando lá? Já estava ensinando lá. Vai fazer 6 anos que eu tô lá na escola, né? Eu disse Elistênio. Ah, e a escola também eu fiz um processo seletivo, eu não me convidei, porque não dá certo, Não né? dá. E eu disse, Elistênio, vocês têm interesse num programa assim, 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 assim. Aí eu fui com um negócio desse tamanho, um projeto todo arquitetado que eu queria fazer, sem conhecer nada de TV. Ele disse, ah, vem aqui. E de início, eles não confiaram muito que eu ia pra frente. Eles tinham uma percepção, a Amanda Magalhães, que é a nossa diretora, um super beijo, e o Sérgio Machado, um abraço também, o Augusto Alves, meu querido. Eles tinham a percepção, essa menina é doida. Essa menina é doida, ela tá aqui só pra brincar. Então, vamos ver como é que fica aí. Só que eu comecei a batalhar bastante, a fazer a triagem das pessoas que eu queria levar. E eu gosto de entrevistar pessoas simples. O que é o simples pra mim? Simples, eu não sei definir o simples, mas enfim. Pessoas que eu gosto, que eu me sinto bem, pessoas que eu admiro. Eu admiro quase todo mundo no mundo, então é difícil, né? Mas eu lembro que foi a tia Mazé da Marcena e o Luan Rodrigues, que era meu aluno, que ele cantava um tempo, ele é compositor, que eu levei os primeiros do programa, né? Você abriu espaço para muita Foi. gente, talvez, que talentos que as pessoas não conheciam, E eu né? gosto muito disso. Aí dialogou com a minha questão de professora, de alunos que eu conhecia lá, de pessoas que eu conhecia por conta de alunos e tal e tal. E até que eu comecei a gravar. Um determinado dia, eu já estava com um mês de programa gravado. O Sérgio disse: Nossa, eu não vou imitar sua voz, Sérgio, parei. Como é que estão as gravações? Eu disse: A gente já está com um mês de programa. E ele ficou em choque, porque ele achava que eu estava lá só para brincar. E quando nas férias praticamente, foi que eu comecei a gravar essas coisas. Não é nem nas férias, foi no período da pandemia, né? A gente ficava mais remoto e a gente tinha um pouco mais de versatilidade em relação aos horários, né? Eu comecei a gravar. Só que eu fazia meu trabalho, gente, com muita responsabilidade também, Como é viu? o nome do teu programa? Pra galera? Viva Bem. E aí o Viva Bem mostra. Mulher, se tu souber que não era Viva Bem o nome. Esse Viva Bem já estava na grade, lá da Sertão TV. Aí nada, eu chego, peço essa oportunidade, a galera lá. Elistene faz o contato com Amanda Magalhães e Sérgio Machado. E disse, não, já tem eu queria Sertão em cores. Não, já tem um programa aqui, que tá na grade. Tinha uma menina apresentando, mas por N questões ela precisou sair, o Viva Bem já tá aqui há muito tempo. Por que você não assume o Viva Bem? Ele disse, mas eu Viva Bem, ele quer que eu fale de quê? Aí entra a Rayane Fernandes lá para mostrar uma versão totalmente diferente do Viva Bem. Que o Viva Bem antes falava sobre o quê? Sobre essa questão de saúde, a Uhum. questão nutricional e tudo mais. Então eu disse, não, quero falar de Viva Bem, eu quero falar de tudo que envolve Viva Bem. Quero falar da pessoa que canta e a música envolve a questão do viver bem. Eu quero falar da pessoa que desenha, da pessoa que faz comida, da pessoa que desfila, da pessoa que é contra desfile, porque viver bem engloba tudo isso daí. Então, eu entrevistei aproximadamente 160, 170 pessoas até hoje. Então, são as pessoas mais diversas do mundo. E muitas vezes eu faço a pergunta: para você, o que é viver bem? Aí a pessoa vai me dizer. Aí eu faço os diálogos, né? Já levei Assim. nutricionista, dentista, fisioterapeuta, muita gente. Aí foi assim que eu conquistei esse espaço no Viva Bem. Aí tem a Antena Centro FM, um abraço pro querido Denir Lopes, que eu tive a oportunidade de ter um programa de rádio. Só que aí vem o impacto. Escola, 40 horas, né? Bem puxado. Escola profissional, tempo integral. Aí tem esse programa Viva Bem. E o programa era ao vivo, de 11 da manhã às 2 da tarde, em Quixerambi, dia de sábado. É complexo. E eu tive que desistir do programa. E me causou uma dor muito grande. Eu mobilizei, fiz copo personalizado, fiz chaveiro, fiz um monte de coisa, distribuí para as pessoas. E no dia, 300 mil coisas na rádio, lá no negócio lá, que eu não sei dizer o nome, na aparelhagem. Mas foi uma coisa assim, eu disse, eu tô no lugar que eu amo. Só que eu não posso estar no lugar que eu amo.
Então, o amor, ele vem no momento certo. E eu sei que em um momento isso aí vai acontecer, né? Mas foi assim que eu disse a Sertão TV. Eu fui lá e pedi e deu certo, estamos lá até hoje. Tu trabalha em qual área? Tu é professora de Eu português. sou professora de língua portuguesa da Escola Profissional de Xerambim há aproximadamente 6 anos. E lá eu amo a docência, amo trabalhar com materiais didáticos, feitos com garrafa PET, sacola plástica e papelão, tem que especificar. E agora a minha praia é orientar projetos científicos. Amo desesperadamente, eu acho que eu amo até demais da conta. E a minha praia lá, Sim, também. É minha gosto, praia. gosto demais. Inclusive, foi professora de metodologia. Metodologia de trabalho científico, não foi, Caio? Foi. E comunicação empresarial. Ah, essa Trabalho professora também. na minha vida tinha sido outra, hein? Oh, meu Deus. Tinha sido outra. Eu lembro que a gente se encontrou em um projeto muito interessante que foi o dos meninos de Madalena, que era um projeto de alunos que ensinavam, estudantes que ensinavam outros estudantes para o vestibular. Exatamente, eu E, lembro. e esses alunos do projeto, era um projeto muito legal que tinha lá, que do Jefferson e do Breno. Isso. Que é, Inclusive o Breno, ele está na Sertão TV. Ceará em é pauta. Um abraço muito pro Breno, massa. Um viu? abraço, Breno. Breno, assim, eu fui professora do Jefferson e eles me convidaram para o projeto estar no rumo. Na verdade, assim, eles falaram que estavam ensinando os colegas, porque queriam que os colegas passassem Isso. no vestibular. E aí eu disse, olha, quando precisar de mim, eu era professora do Jefferson de metodologia. Quando precisar de mim, eu vou. E aí teve um encontro, e eu lembro que você estava também como Sim. palestrante, Eu não era, era? eu era mediadora. Ele Tu me era convidou para mediadora ser mediadora da minha, da minha Isso, sala, foi. exatamente. Que era via Muito, Meet, tudo era via Meet na época, né? era Era. via Meet. E foi muito, muito legal. Eu lembro que eu já conhecia a Rayane desde a época da história do MIS, né? Esse mês, hein? E isso é muito interessante, porque hoje eu tendo a oportunidade de conversar com você, eu entendo assim imensamente e como essa voz dentro dessa lógica do MIS na época do FECLESC e tudo isso que você traz, né, como vivência e experiência como Miss, né, como participante de concursos assim, nos revelam aquilo que de alguma forma a gente já meio que entende, mas que também tem um outro aspecto, que é essa questão da autoaceitação e de como Ah, é chegar muito lá. Hoje você difícil faz, isso. faz terapia? Você trabalha? Eu entro e saio, e entro, e me adapto e desadapto, aquela coisa louca, né? Mas façam terapia, por favor. É necessária, é essencial de novo, é necessário de novo, porque é uma coisa assim que muda a nossa vida, muda a nossa percepção sobre o mundo e sobre as Uhum, pessoas, e uhum. muda tudo aquilo que a gente às vezes acha que não vai ser possível ser mudado. E não há coisa no mundo, na mente humana, que não seja mudada, né? Vamos para um tiroteio? Um mata-mata? Vai. Educação, Paixão, docência, criatividade, família. base. Foi muito, como é que eu posso dizer? Clichê, né? Tá. Mas eu acho que, mas não tem Base. como não ser outra coisa. Referência. Não tem como ser outra Mãe, coisa. pai, chinelo, peia. Não Tipo tem. assim, Tu apanhava? bastante. Oi, mãe, tudo bem? Você vai dizer que mentira, que menina mentirosa. Você é da turma que diz apanhei e não morri? Sim. Tu Mas não, gente, vamos com calma aí, porque tem um negócio aí bem Não, pesado. eu paro pra polêmica. O que você fala, pera, não. Continua. Não, mas nessa loja você levou umas palmadas porque merecia. Eu levei palmadas porque mereci. Mas eu acho que algumas coisas podem ser melhor ditas do que expressadas. Eu acho que a violência nunca é o melhor caminho, mas depende de como isso se chega. É uma coisa muito relativa. Tu Concurso de sabe que em beleza. polêmica, concurso de beleza? Eita, aprendizagem. Ela esperou uma campanha. É, Tu queria que eu dissesse arrependimento, né? Eu quase que dizia. mas eu não sei se essas coisas devem gerar arrependimento. É Se, verdade. se você não tivesse ido, você não estaria aqui trazendo todo esse discurso
com essa profundidade e experiência, que é uma coisa a gente falar do que, uma coisa é eu falar sobre a sua experiência como Miss. Uhum. Outra coisa é você trazer essa experiência de forma profunda dentro da sua vivência para que as outras pessoas escutem. Então, eu acredito que não Pra deve ver ser além da repetido. aparência. Sabe qual foi o meu maior erro? Tentar provar para as pessoas que o mais importante era dizer que eu tinha uma boa aparência. Isso é um erro muito grande. A- Autoestima, então. Isso. Aquilo que nós somos ou aquilo que nós fazemos vale muito mais do que aquilo que nós mostramos visualmente para as pessoas esteticamente. Vale muito mais. E por vezes eu tentei me inserir em padrões que me neutralizavam. E se eu me neutralizar, cadê a minha essência? Então, a autoestima para você é? Essencial. E aonde está a sua autoestima? Eu estou descobrindo. Como é que está o processo? Vai dar tudo certo. Rayane, daqui uns anos, o que é que você pensa? Como é que você se vê quando você fecha os olhos assim? O momento de sonho, né? Sabe qual foi a minha maior realização pessoal? Ela pediu tira tema, a gata vai e para, né? Não foi a minha formatura. Foi a formatura da minha mãe. A minha mãe é Eu formada em lembro, pedagogia. eu Ela é vi. formada em pedagogia e terminou a especialização agora em psicopedagogia clínica institucional e está em outra especialização agora. Depois que você se formou. Isso, Formou primeiro a filha e depois foi estudar. isso. Aí ela disse: Ei, vai abrir uma faculdade, não sei o que, aquelas finais de semana, né? Não sei o que é que tu acha? Eu disse: Você quer? Tu acha que eu posso? Eu disse: Não, a pergunta não foi essa. A pergunta é: Você quer? Quero. Eu disse: Pois vamos. Aí eu paguei a faculdade dela, a especialização e tudo. Alguns trabalhos a gente tinha que dar um jeito ali que eu tinha raiva. Aí eu sigo dizendo: Olha, não faço nenhum trabalho de ninguém. R$ 800 se for fazer, tá, gata? Aí lá está eu ajudando, né? Mas para mim, a minha maior realização pessoal foi a formatura da minha mãe. Foi ver ela chegando a um espaço que ela achou que nunca chegaria. E ela é muito apegada à foto. E a primeira coisa que eu fiz foi imprimir uma foto, ela de beca, toda bonita, para colocar na sala dela, para ela olhar e ver. A única coisa que eu achei que nunca ia conseguir, eu consegui. Para mim, é a minha realização pessoal. E daqui a alguns anos, como você perguntou, eu quero ter feito o máximo que eu posso pelos meus pais e pelas pessoas que eu gosto. Se eu tiver feito isso, não importa o que eu esteja fazendo ou como eu esteja, eu vou estar feliz. Porque eu consegui ajudar alguém. Vida acadêmica. Vida acadêmica, Pretende seguir? pretendo, sim, senhora. Mestrado, doutorado? Pretendo. Mas quero aprender muito É ainda. sonho? Sonho era sonho. Mas o meu sonho é ser palestrante, sabia? Ela não perguntou, mas eu disse. Eu estava esperando esse momento. O meu sonho é ser palestrante, gente. Palestrar assim para 5 mil, 6 mil pessoas. E eu vou ter que ser sincera. Tipo, na esfera assim, do humor, alguma coisa assim. Faz outra pergunta. Tô ficando doida aqui agora. Não, mas eu entendi o que você quis dizer. Porque Eu você, gosto. você, você gosta muito de brincar, você é uma pessoa muito espontânea. Então, não ser uma palestra tipo aquela engessada acadêmica, mesa redonda, engessada, porque existe muito esse engessamento na academia, né? Sim. E essa coisa, Rayane, você falando do MIS, né? E você falando e eu aqui me regulando. Eu lembro que na pandemia, quando eu adoeci, é outra história, não é sobre mim, é sobre você. Mas, mas eu lembro que eu falava muito sobre coisas de casa e tinha gente também da academia que dizia assim, mas como assim você está falando sobre esse assunto? E eu me coloquei nesse papel de como assim vai ter um concurso de Miss e era você. E hoje eu estou aqui te entrevistando e aprendendo bastante contigo, Foi assim. um divisor de águas, o Miss Freckles pra minha vida. Mas assim, a sua frase e tudo que você trouxe aqui me ensinou muito mesmo. E eu acho que a gente tem Vou que chorar. acabar. Olha a uva. Eu acho que a gente tem que acabar com esses engessamentos. Tipo, se você é uma pessoa que traz um conteúdo mais profundo, intelectualizado, você não pode levar um humor nesse momento. Acho que a gente tem que quebrar. Seria ótimo uma palestra com 5 mil pessoas com essa mulher. É tão interessante. Eu vou contar só uma coisa aqui, bem rápida. Antes, eu tinha uma visão muito engessada sobre a Sertão TV. Então, os meus programas, eu fazia uma pauta semanal. E eu fazia as perguntas e tudo mais. E eu sou muito ansiosa, confesso.
E quando chegava no dia, o que era que acontecia? A gata esquecia tudo. Ia se julgar depois. Se auto-julgar. Você é isso, você é aquilo. Eu disse, você quer saber? Eu vou usar uma expressão popular. Vai ser na tora. Eu nem gosto dessa expressão, inclusive. Não, vai ser na hora. Chegava, como é seu nome? Tal, tal, tal. Você gosta de quê? Isso e aquilo. Pronto, vamos conversar. E coloquei. E quando eu tirei essa sistematização, essa padronização Do engessamento. do engessamento, que você muito bem colocou, foi que eu consegui ser eu de verdade ali no programa. Então você vai perceber que no início tem uma coisa, é uma Rayane. Depois fica totalmente outra. Hoje em dia é uma loucura total. Mas a gente vai se sentindo mais E confortável. vai, Né? com certeza. Olha, Rayane, foi assim maravilhoso tudo que você trouxe aqui. Gostaria de coração de agradecer, inclusive a oportunidade de te ver, porque já faz um tempo que a gente não se via. Verdade, gente. E muito obrigada por todos os ensinamentos. Você trouxe algumas questões assim para mim que são muito importantes. Falar sobre autoestima, falar sobre o impacto do padrão, Sim. sendo uma menina que é professora, toda a sua história, tudo muito lindo e eu só tenho a agradecer. Mais uma vez, obrigada. E ó, é sua, esta aqui, ó, essa moça. Eu queria mandar um abraço para todas as pessoas que estão me acompanhando. Oi, gente, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Então, eu queria agradecer muito o convite, fiquei muito lisonjeada. Eu não pedi para estar aqui, gente, uma das primeiras vezes na minha vida, cada passo da minha vida eu peço, né? Mas eu fiquei muito lisonjeada, porque eu sou sua fã, e eu me espelho muito em você, pela Ai, sua não, gente, eu força, me maquiei. pela sua garra, Não. pela sua inteligência e pela sua humildade de sempre acolher bem as pessoas. A maior inteligência que o ser humano pode ter não é a inteligência matemática nem a linguística, é a inteligência emocional e a inteligência humana. E quando a gente consegue acolher bem as pessoas, mesmo sem conhecer, e quando você fala sobre padrão de mundo místico, eu não concordo, isso é muito bacana. Porque eu também sou contra esses padrões. Mas eu tive que viver para perceber que eu não preciso de um concurso de beleza dizer que eu sou bonita para eu me sentir bonita. Porque você Isso é muito mais profundo. E eu quero agradecer o espaço. Aqui eu me senti muito livre para falar sobre assuntos muito profundos, inclusive, dona Cassionara, que eu não falava para ninguém, né? Mas eu me senti muito livre, muito segura de falar e muito acolhida. Não sei por que eu não entendo. Deve ser uma coisa espiritual, um negócio assim, bem. Sim. As uvas, o café não é água. Mas eu queria agradecer de novo por terem entrado em contato comigo. Foi maravilhoso. Eu sou muito fã de vocês. Obrigado pela oportunidade. Eu vou lá. Vai não. Vou. 3 anos que tá Mas nesse não negócio. vou fazer dancinha. Olha aí, viu? Não, E eu vou quero mandar um abraço para os meus familiares, mamãe, papai, meu abraço, irmão, mãe da Rayane. meu namorado, Abraço o pai da Daniel. Rayane e o irmão, senão ele vai ficar chateado. Um abraço pro meu namorado, que é uma pessoa que me apoia muito, que está sempre ali comigo, é uma pessoa que eu admiro demais, altamente inteligente, um cara super capacitado e uma pessoa na qual eu também me espelho bastante, né? Em tantas pessoas que nos acompanham aí, que estão nos acompanhando hoje, um forte beijo para meus alunos e alunas, pessoas que eu admiro de paixão, as pessoas que acompanham o Viva Bem, a Sertão TV, quem acompanha não ganharam nada, quem não acompanha não perdeu nada, mas vá lá, dá o like. E muito obrigada de coração por deixar eu ser eu. Sempre. E por não buscar, né, me colocar dentro de sistematização que tantas pessoas sempre tentam, mas que aqui eu consegui ser eu de verdade, sem precisar provar, sem precisar de uma Sempre. faixa, sem nada. Sempre. E muito obrigada pela Sempre. oportunidade. Aqui você sempre tem um canal aberto. E eu fiquei mais ou menos com a coluna reta. Eu tento direto. Mas eu tô doendo aqui as costas demais. Sim, vamos levar. É isso. É isso, foi. Ei, foi muito massa. Deixa eu te dar um abraço. Eita, é muito massa. Muito massa.